Como vão, senhores? É um prazer tê-los aqui. E vamos tratar neste momento, mais exatamente, não exatamente gerenciamento de projeto de uma forma geral, né? Mas vamos tentar tratar das diversas características que existe o PMBOK de uma maneira geral, né? Desde a sua primeira edição até agora a sétima. Eu peguei aqui principalmente o material, né? Desta organização, né? James Moore, Compass, para tratar sobre isso. Foi adaptado por mim, mas basicamente é deles a apresentação. Vamos tratar aqui direto, então, tentando tratar aqui direto, exatamente o PMI, ele começou desde 1996, na sua grande primeira edição, a tratar principalmente dos 37 processos, né, e 120 ferramentas e assim por diante. Quando chegou até na 2017, podemos observar aqui que chegou aqui a 49 processos, né, 181, 249, desculpe, ferramentas e assim por diante. Teve bastante alterações. Só que saiu uma nova versão, a mais recente. Normalmente vocês vão observar que é praticamente a cada 4 anos, né? Mais ou menos 4 anos entre um e outro. Mas saiu agora a sétima edição, que é a sétima edição, né? Que diríamos então que seria a versão mais recente do PMI, que pegou uma série de pequenas alterações, digamos assim, né? Tendo extensa, né? Teve uma extensa pesquisa feita pelo PMI com os clientes e os grupos de foco que realmente interessam, né? E que alterações ocorreu? Olha, se você falasse a rigor, não teve alteração do que tem que ser feito num projeto. Isso não. Não tem essa coisa assim, que mudou completamente. Não teve uma mudança completa. Inclusive, pegar os principais autores que discutem sobre o processo, você vai observar que ele diz que não houve a alteração, mas na ordem com que ele é explicado, isso teve uma grande alteração e um foco diferenciado em função, principalmente, de usuários e de clientes que precisam entender melhor o que é o processo, né? Nesses aspectos, então, vocês observarão que do jeito que era feita antes até a sexta edição, eu falei, não constitui um erro, digamos assim, né? Mas você vai observar que a gente falava primeiro, né, aqui do gerenciamento de projetos, falando aqui sobre os padrões, né, que a gente utilizava, né, ou mais dizendo propriamente, né, o que chama do guia, né, dos grandes processos de integração, escopo, recursos, risco, parte interessada e assim por diante, assim como o padrão de gerenciamento que pede a iniciação do projeto, o planejamento, a execução, monitoramento e controle e até o encerramento. O que houve aqui, para início de conversa, foi a forma de explicar o padrão, que passou desses 6 itens para 12 itens, inclusive um que não tem tradução em português exatamente, que é Taylor, né? Que Taylor seria o quê? Construção, na realidade, fazer a costura. É que não tem sentido falar em costura, falar tailor como costura, tem mais sentido falar em adaptação, em ajuste, ou seja, pega aquele princípio básico, né? De fazer uma costura para alguém significa fazer do jeito que ele precisa, como ele precisa, quando ele precisa. Então, Taylor passou a ter uma força muito grande nisso, né? Assim como as demais coisas. Tanto que um desenho que vale a pena a gente dar uma olhada aqui seria exatamente
de como isso está sendo feito, é que eu mostro um slide para vocês daqui a pouco. Tá? Então é isso, teve essa mudança do jeito de como você deve focar para mostrar primeiro, até mesmo aos clientes e desse tipo, né? Ok? Claro que no intuito final você quer o quê? A plataforma de conteúdo digital que você precisa fazer isso tudo, né? Você precisa transferir isso, você transferia isso para cá. Bom, então o racional, né, das mudanças que teve de interessante nisso, os grupos de processo são substituídos por princípios, só substituiu lá em cima o nome, mas continua os processos, nós vamos discutir aqui nesse treinamento mais a fundo. As áreas de conhecimento, né, são descritas, são então transformadas em domínios de desempenho, né? Algumas coisas, tipo valor, que nem sempre era valorizado tão grande, a gente tem que passar a valorizar isso de uma maneira forte, né? A, a, a maior importância, né? A noção de adaptação, ou seja, Taylor, você vai ouvir, é porque tem palavras que não tem tradução boa do inglês para português. Não existe, assim como falar saudade, não existe tradução para inglês do que é saudade, não existe uma palavra saudade. Existem verbos, coisas equivalentes. Então, Taylor não tem uma tradução boa e não poderia ser realmente quem está costurando alguma coisa, mas adaptando ficaria melhor mesmo. O maior foco dado aos métodos, né, e os artefatos necessários, claro, focando sempre na plataforma de conteúdo digital, porque, embora aqui nessa capacitação, nós estamos falando muito de capacitação propriamente dito, inclusive a apresentação de André será nesse foco, a plataforma de conteúdo digital, quer dizer, ou você tem ou está fora. De alguma maneira está fora. Voltando então à sétima edição, essa foi uma inversão, né, que em relação a todas as edições anteriores, que anteriormente começava a falar do foco nos processos, né, ou no guia de conhecimento propriamente dito para projetos, e realmente vamos concordar que não fazia menos sentido. É difícil chegar para um cliente, para uma pessoa interessada e começar falando do escopo, do EAP. Realmente era um pouquinho mais difícil você começar falando isso, a pessoa ficava perdida. Então, vale a pena realmente falar do padrão de gerenciamento de projetos. Que a gente vai falar aqui então, da tendência, digamos assim, de fazer, da equipe, as partes interessadas, o valor, né, a visão sistêmica e assim por diante. O tailoring, que você vai observar que tem tailoring aqui em cima, e tem tailoring aqui também aqui embaixo, como vocês podem perceber. Ambos os lados vão aparecer tailoring, vai aparecer sempre, porque faz todo sentido. Isso aqui, logicamente, não foi a empresa que criou isso, não foi a Dismor que fez isso, mas isso é a sétima edição. Você vê lá na sétima edição que está exatamente desse jeito. Ok? E aqui a gente vai ter o planejamento, o trabalho, basicamente os processos, escrito às vezes de maneira um pouco diferente, mas vai ter tudo lá, inclusive o ciclo de vida, né? Que aqui não está aparecendo assim, mas nós vimos ali de outra forma. Então, quando você pega o sistema de entrega de valor, por exemplo, valor sempre foi. Mais de 2000 anos antes de Cristo, nós já falávamos entre valor, né? Eu tenho uma imagem, desenho que eu gosto muito de utilizar em aula, falando sobre cadeia de valor, e sobre valor propriamente dito, né? Tanto valor financeiro, valor social, valor filosófico, valor moral, e assim por diante, vários tipos de valor. Então, nós teremos aqui, né, os sistemas de operações, que agregam esse tipo de valor também, sistemas de tecnologias utilizadas,
o sistema de projetos, programas e portfólio, nós já discutimos em uma oportunidade anterior sobre isso, o sistema de normas, né, e regulamento, sistema de leis, claro, ninguém está aqui a princípio para furar, cumprir nenhuma lei, né? Se a lei não está adequada, vamos tentar mudar a lei, conversar com as pessoas responsáveis por isso. A princípio, não estamos aqui para descumprir a lei, estamos para executá-la de uma maneira correta, né? E quando você fala dos principais, né, dos princípios, desculpes, do Project Delivery, lembra que nós falamos lá dos princípios e tudo, voltando aqui um pouquinho, você fala aqui dos principais, né, pontos de princípios que estão aqui envolvidos, e voltando aqui, né, a declaração de princípios, basicamente, o PMI trabalha com princípios, né, como deve fazer. Me deixa mudar aqui essa imagem um pouquinho, tá bom? Então, mas, é estranho pegar essa palavra sem alterar, né? Sumarizam, né, resumam os objetivos a serem alcançados, né, na prática. Basicamente, refletem, né, boas práticas, é o objetivo sempre, e fornecem parâmetros dentro dos quais vamos operar e assim por diante. Esse é o objetivo dos princípios que vale a pena nós checarmos. Quando você pega nesses princípios, de um modo geral, claro, você está pensando em fazer exatamente isso aqui, né? Stewardship, things, stakeholder, valor, né? Holistic thinking e leadership. Ou seja, pegar exatamente o que a gente está pensando com princípios, de um modo geral, de como trabalhar executando todas essas etapas. Desculpe a imagem que sumiu por um pouquinho, mas a gente dá uma alterada nela aqui. A gente vê aqui o que estava realmente focando. Ao você imaginar, então, todas essas atividades, inclusive pensando no guia, né, que tem a ver com os 49 processos de projeto, são exatamente os que pegam aqui, né? Pegam nesse grupo fortemente. Então, você vai ver aqui tem equipe, que você está vendo só em inglês, na realidade. Tem ela em português lá, que nós poderíamos até pegar e mostrar para você não ficar muito perdida, né? Muito perdido, né? Se fosse o caso, eu estaria aqui, né? Então, você vai ter aqui as partes interessadas, tem a equipe e assim por diante, tá? Estão exatamente tá lá. Então, voltando aqui um pouquinho, quando você pega, né, os domínios de performance que são necessários para essa execução, então você vai ter os domínios de performance formam o núcleo do guia, né, do guia ao conjunto de conhecimentos necessários, né, o Board of Knowledge, que é tão falado, né, BPMO, né, ou Board of Knowledge. E os projetos são um sistema, né, de domínios de performance necessários aqui à execução, propriamente dita, né? Então, nós teremos aqui todos os domínios de performance aqui envolvidos. Ao tratar dessa maneira, quando você pega os 8 domínios de performance, você vai ter aqui stakeholder, team, life cycle, plan e assim por diante. Você vai ter todo esse domínio aqui expostos e quando você observa aqui no domínio, né, você vai estar aqui, ó,
a área de domínio, né? Mas que tem a ver com os processos propriamente dito, né? Quando você pega aqui, né, a adaptabilidade, o tailoring, né? Já falado várias vezes que a palavra tailoring aqui se refere a exatamente os ajustes que eu tenho que fazer, que são necessários. Aqui até botou alguém fazendo corte como se fosse o tecido, quer dizer adaptação, né? Então estaremos tratando várias vezes dessa maneira, de formas diferentes, em ordens diferentes, e já discutimos isso algumas vezes. Isso não depende exatamente de uma maneira única que deve ser feita. Já falamos que fazer obras, ou fazer TI, ou fazer cirurgia, ou seja lá o que for, sempre será um jeito diferenciado. Não tem como ter jeito único e só serve desse jeito, é o único jeito possível. Não existe a possibilidade. Quando você fala dos modelos, métodos, né, artefatos e assim por diante, pega outra situação, não tem nada muito diferente, mas o que, que nós temos que utilizar? O que, que nós temos que fazer para nosso projeto ir corretamente? Né? Por exemplo, ter isso executado de alto nível, né? Todos esses itens, para garantir, então, um kit de entrega do projeto. O que, que temos que fazer? Será padronizado? Até mesmo se você muda, executa o mesmo projeto daqui a um ano, ele vai ser necessariamente diferente do que foi agora, mesmo porque as pessoas ali envolvidas acabam adquirindo experiências que permite evoluir, sempre evoluir. Então não existe um modelo único, nem poderia ter do PMI ou de qualquer outro método que você coloque, que tivesse um método mais ou menos sofisticado. Não existe isso. Tá? Sempre teremos mudanças para melhor para a execução daquele projeto. Então, o que estamos vendo aqui, basicamente mudamos então dessa sexta edição até a sétima, esses vários tipos de mudanças que estão aqui compatíveis com as mesmas, né? Tá vendo? Não vai ter uma mudança assim completamente radical. E no caso da plataforma de conteúdo digital, aí eu podia até pedir que alguns de vocês explicassem isso, essas mudanças, né? Se nós pegássemos alguma pessoa com maior experiência aqui nessa área propriamente de TI, podia falar de alterações que ocorreram. Meu Deus do céu, tanta coisa aconteceu e a única certeza que a gente tem praticamente é que haverá mudança. Há mudança o tempo todo, provavelmente desde o início desse curso, né? Que no nosso caso aqui, há muitas horas ou dias atrás até agora, deve ter tido alguma mudança já. Então, a plataforma digital realmente muda isso o tempo todo. Como eu falei, eu agradeço muito. Essa é uma apresentação, né, desta organização, que eu agradeço bastante, inclusive, a contribuição, né? Fiz algumas pequenas alterações, peço desculpas, né, pelas alterações, mas essencialmente é deles o material. Muito obrigado pela gentileza. Nos encontramos no próximo bate-papo.